Olá, e aí, tudo bem com você? E hoje, assim como no programa passado, a gente vai entender direito sobre direito digital. Entre outros pontos, questões como fraudes financeiras online, herança digital e transformações do direito processual no mundo virtual, com destaque para a produção de provas e a citação de réus, claro, sempre trazendo para a conversa a jurisprudência aqui do Superior Tribunal de Justiça. Meus dois convidados e eu queremos que você fique com a gente para entender direito esses temas. Não sai daí. Bom, eu vou fazer o convite que eu fico sempre ansiosa para fazer. De olho no nosso telão, porque eu já estou aqui com os meus ilustres convidados. Minha convidada é a doutora Ana Paula Canto de Lima, professora, advogada especialista em Direito Digital e Proteção de Dados e membro da Comissão de Proteção de Dados do Conselho Federal da OAB, além de presidente nacional da Comissão de Crimes Cibernéticos da ABCCRIM, a Academia Brasileira de Ciências Criminais. Doutora Ana Paula, muito bem-vinda aqui ao Entender Direito. Muito obrigada, Fátima. É um prazer estar aqui com você e com todos que vão nos acompanhar pelas redes, pelo YouTube, pela TV, enfim, de qualquer forma. Todas as plataformas do STJ, além de TV e Rádio Justiça. Bom, também temos aqui o meu ilustre convidado, é o doutor Oscar Valente, juiz federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor no mestrado em Direito e Segurança da Informação da Universidade Europeia de Lisboa e coordenador do Comitê Gestor de Proteção de Dados do TRF4. Doutor Oscar Valente, muito obrigada antecipadamente por nos conceder essa conversa, essa entrevista, essa aula de hoje aqui no Entender Direito. Muito obrigado, Fátima. Para mim é uma honra poder participar aqui do Entender Direito e conversar com a doutora Ana Paula sobre algumas questões que vêm ficando cada vez mais difíceis de direito digital para a gente tentar entender e descomplicar essas questões que vêm surgindo e chegam muitas vezes no STJ para que seja tomada alguma decisão. Eu já começo então com o senhor, doutor Oscar Valente, perguntando o que mudou então no direito, né, desde essa era digital, aí estamos na era digital, o que mudou no direito, afinal de contas, né, nessas relações jurídicas envolvendo o direito digital, o ambiente virtual? Eu sempre brinco, né, que por ser professor de direito digital, eu deveria defender melhor a disciplina, mas a gente já começa tendo uma dificuldade aí, né, do que é direito digital, o que se enquadra em uma regulação ou na existência de institutos jurídicos próprios aí do ambiente digital, e isso vem ficando cada vez mais complexo nos últimos anos, e a cada dia que passa vão surgindo novas situações e uma maior dificuldade para o direito, né, regular o ambiente digital. Então, muitas pessoas podem até imaginar que quando a gente fala em direito digital, a gente esteja falando apenas de aplicar o direito que já existia anteriormente, as normas da Constituição, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, os códigos processuais, às situações que agora acontecem na internet. Isso faz um certo sentido, mas explica metade da história, explica metade do que acontece, né? Porque hoje não muda apenas o cenário das relações jurídicas e eventualmente aí de conflitos, de atos ilícitos ou de negócios jurídicos que acontecem diariamente no ambiente digital, mas a própria estrutura das relações jurídicas também mudou, e aí, né, o direito digital tem esse grande desafio de regular essas novas situações que surgem, e aí sem exagero, surgem diariamente no ambiente online. O direito, vamos pensar principalmente no direito civil, né, tradicionalmente a gente vai discutir ali, analisar a regulação de pessoas, de bens, de contratos e de responsabilidade civil. No ambiente digital, essas categorias ainda continuam existindo, mas com algumas diferenças. Por exemplo, a forma de produção e de ocorrência de fatos e atos jurídicos muda, a circulação da informação também muda bastante, talvez esse seja o aspecto principal, porque isso leva a uma mudança na escala dos efeitos jurídicos que acontecem no ambiente digital. Quando nós falamos nas normas tradicionais reguladas, elaboradas, numa época em que se pensava apenas nas relações que acontecem no ambiente físico,
quando há uma prática de um ato ilícito ou a realização de um negócio jurídico, ou um contrato, ou quando surge um conflito entre duas pessoas, nós estamos pensando em um espaço limitado, em um número restrito de pessoas envolvidas e os efeitos são relativamente controlados. Mas quando um mesmo negócio jurídico acontece no ambiente digital, ele tem o potencial de alcançar, de atingir milhões de pessoas ao mesmo tempo, milhões ou até bilhões de pessoas ao mesmo tempo, atravessa fronteiras de forma instantânea, então não há um controle geográfico do limite dos efeitos que esse ato pode causar, e tecnicamente ele vai permanecer de uma forma acessível de modo indefinido, né? Tecnicamente não há uma solução para, digamos, fazer cessar um ato ilícito ou controlar os efeitos de um ato ilícito que acontece no ambiente digital. Então, por exemplo, se alguém faz um comentário ofensivo a outra pessoa dentro de uma sala de aula ou de um ambiente de trabalho, né, isso acontece no espaço delimitado, com uma quantidade pequena de pessoas, e os efeitos ali são controláveis. Mas se isso acontece no ambiente digital, por exemplo, numa rede social, né, não há como controlar os efeitos desse ato, e isso gera danos exponenciais e permanentes para a pessoa atingida. Então, e aí uma outra questão extremamente importante é que quando nós falamos em uma relação jurídica no ambiente físico, nós temos relações diretas. No ambiente digital, são relações mediadas por uma infraestrutura tecnológica com provedor de conexão, provedores de aplicação, hoje em dia sistemas automatizados, o uso de modelos de inteligência artificial, e que faz surgir uma outra, entre aspas, se fala, tem uma outra pessoa na relação jurídica. O professor Ethan Katz, ele fala que a tecnologia é uma quarta parte nas relações jurídicas, porque se surgir um conflito, nós não temos mais duas partes em conflito e o judiciário para resolver. Há uma quarta parte que faz a intermediação dessa relação, que é a tecnologia. Então, isso também gera uma maior dificuldade para se interpretar e aplicar o direito a essa situação. E aí nós temos várias questões, inclusive relacionadas a provas digitais, a essas diferenças do conflito físico e do conflito que acontece no ambiente digital, mas eu não quero antecipar muito o que pode surgir aí nas próximas perguntas em relação a casos práticos. E eu concluo essa introdução, essa apresentação, destacando que o direito digital ele não é apenas o direito aplicado à internet, mas ele também precisa se preocupar com a regulação jurídica de atos e fatos que acontecem numa escala exponencial, mediada por instrumentos tecnológicos, ou seja, nem sempre há uma intervenção humana, e sem território, né? Não há limites geográficos nessas relações jurídicas. Isso é um ponto, é muita coisa para falar, né, doutor Oscar? Agora, com a doutora Ana Paula, é o seguinte, falando agora de fraudes no ambiente virtual, relacionado especialmente a fraudes bancárias, né, contas bancárias utilizadas por estelionatários. Como é que se prova que houve o devido cuidado e zelo da instituição financeira, né? Como é que se comprova isso e que não houve falha na prestação de serviço? A gente vai falar, então, agora, né, da parte mais prática, né, do que acontece no dia a dia das pessoas. Olha só, Fátima, é muito importante que o banco ele consiga comprovar que houve uma verificação documental adequada, especialmente quando a gente fala da abertura da conta, né? Porque atualmente, com contas digitais, muitas vezes a gente não consegue alcançar um nível de exigência que muitas vezes antes a gente teria indo até uma agência física. Então, é muito importante essa validação de identidade por biometria, é muito importante que haja efetivamente um cruzamento, né, dessas informações recebidas pelo banco, por exemplo, quando vai se abrir uma conta digital, em relação às bases públicas e privadas que eventualmente sejam possível fazer esse cruzamento. É importante validar as informações daquele correntista, né, do consumidor, além de ter mecanismos antifraude, que é indispensável, análises de risco, porque o banco ele precisa demonstrar zelo, ele não pode demonstrar negligência de jeito nenhum. Então, quando a gente fala de monitoramento, por exemplo, ele tem que ter algum tipo de monitoramento, de detecção de transações, ele tem que perceber se aquele perfil comportamental do consumidor, do correntista, né, do usuário,
ele está de acordo com as transações bancárias, tem que ter alertas, né, que possam, de forma automatizada, capturar essas informações, além, obviamente, de documentos claros, políticas internas, prevenção à fraude, questão de proteção de dados, tem que ser muito rigorosa, a governança relacionada aos dados e, principalmente, conseguir identificar essas movimentações fraudulentas, suspeitas, né? Então, para a instituição financeira ela se esquivar de eventual responsabilidade, ele tem que demonstrar tudo isso e que está de acordo, né, com todos os protocolos determinados pelo Banco Central, inclusive no sentido de abertura de conta, né? Então, ele tem que estar de acordo com as normas e ter todos os mecanismos compatíveis para que ele seja possível identificar, monitorar e intervir caso se perceba que haja ali uma situação que possa identificar ou dar indício de uma fraude ou de um golpe. Então, é muito importante que haja, inclusive, um rastro palpável em relação a isso, porque não adianta apenas alegar, né? Alegar que tem uma governança, alegar que está em compliance, alegar que tem mecanismos, que tem tecnologia, que tem uma inteligência artificial para detectar indícios de fraude, se não houver efetivamente uma demonstração. Então, assim, uma boa prática é você trazer, né, que está de acordo com a resolução do Bacen em relação à abertura de contas, é trazer que você tem como demonstrar de forma clara que você está agindo de acordo com a legislação, inclusive com a legislação de proteção de dados e todas as outras que incidirem aí quando a gente está falando de instituições bancárias. Doutora Ana Paula, mas quando o próprio cliente bancário fornece ou é induzido a fornecer os dados a um golpista, a gente está falando agora de estelionato, né? Como é que se pode Aham. afastar a chamada culpa concorrente? Olha, Fátima, é muito importante a gente dizer isso, inclusive para quem estiver nos acompanhando agora, que não seja da área do direito, que quando o consumidor ele está exposto a uma situação de golpe, né, ele precisa entender que ele está ali numa situação de golpe para que seja aplicada uma culpa concorrente. Então, se a gente não consegue que ele identifique, né, se ele foi levado a erro, se existe ali um golpe que ele não consegue identificar que ele está sofrendo aquele dano, então é muito difícil a gente conseguir fazer com que ele responda de forma concorrente, porque, como eu disse anteriormente, o banco ele tem que ter essa obrigação, essa responsabilidade primária do banco, né? Ele tem que trazer todas as condições de perceber, por exemplo, se eu estou ali no meio de uma fraude ou de um golpe e estou envolvida nessa situação ali por criminosos, então eu não estou no meu raciocínio lógico normal. Então, eu vou ser induzida a acreditar que existe um risco, que existe uma urgência, que existe uma situação em que meu dinheiro que está no banco está em uma situação de ser retirado, porque ou alguém comprou no meu cartão de crédito, ou alguém acessou minha conta indevidamente. E aí, essa sensação de urgência, né, essa necessidade de fazer alguma coisa, faz com que muitas vezes o consumidor ele acabe praticando condutas que ele não praticaria se ele tivesse em uma situação normal, né? Porque isso acaba tirando um pouco do racional, né, de nós enquanto seres humanos, quando a gente se coloca numa situação de risco muito iminente. Então, o que é que acontece? É preciso que o banco tenha maneiras de perceber que aquilo que está acontecendo tem indícios de fraude, de golpe, e com isso ele identificar e interferir, né, para barrar esse trâmite, né, essa jornada do golpe. Então, quando você percebe, por exemplo, que aquele consumidor ele está tendo movimentos que ele não faria na sua conta, ele está com alguma conduta que ele não pratica normalmente, ele está saindo fora do padrão dele de comportamental do banco, o padrão dele de consumidor, né, do perfil dele ali no banco. Então, é necessário que o banco realmente tenha formas de não só identificar, como interferir e barrar, trazendo, por exemplo, uma autenticação de dois fatores, pedindo para o cliente validar alguma transação, né? Então, bloqueando de repente o valor que está saindo, pedindo para o cliente ligar para a central do banco. Então, tem diversas maneiras que o banco pode fazer, né, para tentar interferir nesse processo, né, que é uma condução, né? O consumidor ele é envolvido e ele vai sendo levado até o momento do golpe de forma muito ardilosa. Então,
o banco consegue perceber que aquilo ali está acontecendo. Por quê? Tem movimentações atípicas, valores altos, pagamentos de boleto que ele normalmente não faria. Às vezes o criminoso ele adquire empréstimos em nome do consumidor. Então, é necessário realmente que o banco ele perceba que tudo isso que está acontecendo não é normal. Então, se eu estou pedindo um empréstimo, por exemplo, a uma instituição bancária, onde o meu perfil não é de fazer esse tipo de solicitação e de pegar empréstimo, então o que é que o banco poderia fazer? Solicitar uma biometria, solicitar que eu ligasse para o banco, solicitar que eu assinasse um contrato, então dificultar para que o consumidor que está ali naquele momento de grande tensão emocional, ele consiga parar um pouco e refletir. E com isso ele vai recuperar, né, a racionalidade e perceber que isso pode ser um golpe. Se ele perceber que pode ser um golpe, ele já está a meio caminho de ele não cair no golpe, porque a maioria dos golpes, quando são aplicados, eu vejo muito isso ser relatado aqui no escritório, antes, assim que a pessoa conclui, ela diz, cai no golpe. Ou seja, ela percebe imediatamente que ela caiu no golpe, no momento em que ela cai no golpe. E por que que ela não percebeu antes? Porque ela estava ali envolvida, emocionalmente envolvida, com aquele senso de urgência. Na hora que baixa a adrenalina, que ela faz a transferência, aí ela começa a racionalizar aquela situação e diz, cai no golpe. Então, ou seja, ainda que o cliente ele forneça senha ou que ele acesse um ambiente digital, da forma como aconteceu o golpe, o banco ele tem condição, né? A instituição bancária ele tem condição plena de, com as tecnologias corretas, com a condução correta do processo interno, capturar essa percepção de que é um golpeamento ou uma fraude e intervir antes que o prejuízo maior realmente seja causado ao cliente. Se puder complementar um pouco. Por favor, doutor Oscar, por favor. Eu só quero destacar o que a doutora Ana Paula disse ali no final, e isso afeta muito essa discussão sobre a culpa concorrente, né? Porque, via de regra, o que se argumentava? Se o cliente entregou a senha ou algum código de duplo fator de autenticação, se entendia que ele tinha contribuído para o dano, isso podia reduzir ou até excluir uma eventual condenação ao pagamento de indenização. E a terceira turma do STJ, principalmente, vem decidindo que, nesses casos, nesses golpes que acontecem no ambiente digital, é preciso levar em conta que nem sempre o consumidor está agindo de forma negligente, né? Pode perceber depois, como a doutora Ana Paula falou, logo depois de sofrer o golpe, mas ele está ali agindo diante de um cenário simulado. Então, aqui não é importante perguntar não apenas o que a pessoa fez, de que forma o consumidor agiu, mas se esse comportamento era manipulável ou não, ou seja, se houve um erro voluntário, e aí se pode falar em culpa concorrente ou até culpa exclusiva da vítima, ou se foi um erro induzido por uma engenharia social que ela não tinha como perceber que se tratava de um site ou um número falso e não realmente o da instituição financeira. E isso é interessante até a gente ligar essa questão com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que no artigo 42 prevê que o controlador dos dados sempre tem responsabilidade pelo que acontece. Então, se uma pessoa sofre um golpe porque os golpistas sabiam que ela tinha conta nessa instituição financeira, esse vazamento, essa informação saiu obrigatoriamente da base de dados da instituição financeira, e isso pela LGPD atrai aí, no mínimo, a responsabilidade de provar que tomou as medidas necessárias para evitar esse tipo de golpe bancário. Eu queria também complementar, Fátima, mais uma coisa importante que eu lembrei agora. Quando o consumidor ele passa a fazer parte desse golpe, ele, como o doutor Oscar falou, ele não tem muitas vezes esse discernimento. Eu tive, por exemplo, uma situação em que o cliente recebeu uma informação por SMS dizendo que ele precisava reformular a senha dele, porque ele estava em risco, e ele tinha até a data X para fazer essa troca de senha. Com a correria do dia a dia, ele não percebeu. E quando ele verificou o SMS, ele já estava no último dia da validação de senha e ele pensou, vou ficar o final de semana sem acesso ao meu aplicativo. O que aconteceu? Ele entrou no aplicativo,
o ambiente do aplicativo era exatamente idêntico, igual ao que ele estava acostumado com o banco, né, de lidar no dia a dia ali do banco dele, e ele fez a alteração da senha. Quando ele fez essa alteração da senha, na verdade, ele não estava no ambiente do banco, ele estava em um ambiente simulado, como o doutor Oscar bem falou, e esse ambiente simulado buscava exatamente coletar as senhas para que depois entrassem no banco efetivamente e fizessem várias transações. Então, foi exatamente o que ocorreu. E ele só descobriu que isso tinha acontecido no domingo, quando ele foi usar o cartão de crédito, já não tinha mais limite, porque usaram o cartão de crédito, fizeram um empréstimo em nome dele, utilizaram o limite do cheque especial, fizeram compras com cartão de crédito, pagaram boletos. Então, veja, quantas coisas foram feitas na conta dele que não era, né, o perfil do cliente e, principalmente, em um tempo muito reduzido. Ou seja, em menos de 3 horas, tudo isso aconteceu. Então, como é que a instituição bancária não percebe que está acontecendo massivamente uma situação atípica em tantas frentes diferentes a ponto de não interferir de alguma maneira, né? E quando foi contactado o banco, ao invés de tentarem solucionar o caso, disseram que iam dar continuidade como se ele tivesse, ele próprio, feito todas essas transações, né? E não um criminoso, né? Então, como se ele tivesse tentando ludibriar o banco e tudo isso foi feito por ele mesmo, né? Então, o que aconteceu? O banco ele falhou não só no momento em que ele não detectou o que estava acontecendo, como também falhou no momento em que o cliente procurou por ele para tentar solucionar o caso. Então, é muito importante que a gente tenha em mente que quanto mais falhas tiver a instituição bancária, né, mais fácil de a gente conseguir trazer a responsabilização efetiva e, inclusive, majorando, né, eventuais danos morais. Bom, a gente está falando aí de fraudes financeiras e a gente continua, mas agora falando de um ponto não tão novo assim, né, que é o âmbito aí dos valores de criptoativos, né, situações envolvendo criptoativos. O STJ já definiu responsabilidade objetiva para exchanges ou corretora de criptomoedas. E nesse contexto, o tribunal aplicou, por analogia, a súmula 479, segundo a qual as instituições financeiras respondem de forma objetiva, ou seja, sem a necessidade de provar culpa por danos causados diante de fortuito interno, que são fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias. Agora, doutor Oscar, eu gostaria de saber em que medida, né, isso aproxima essas plataformas do regime de deveres dos bancos tradicionais, né, enfim, convencionais. Isso é extremamente importante, essa decisão da quarta turma do STJ, uma decisão recente sobre esse assunto, e anterior até mesmo à regulamentação, que boa parte dela entrou em vigor agora no dia 2 de fevereiro de 2026 do Banco Central, da lei das criptomoedas, né? Porque a lei das criptomoedas já, e depois com a definição do Banco Central como autoridade reguladora, já começou a trazer, né, todas as prestadoras de serviços de ativos virtuais para o sistema financeiro nacional, ou seja, considerando essas pessoas jurídicas como, ainda que aproximadas, não diretamente integradas, mas já, né, tendo deveres e responsabilidades similares aos das instituições financeiras. Então, isso também traz aí como consequência essa necessidade de o direito, a gente trazer para o ambiente digital uma noção tradicional do direito de tratar, né, as plataformas, aplicativos digitais formalmente como elas são ou precisam ser pessoas jurídicas e estão ali exercendo funções típicas do sistema financeiro e, em consequência, em eventuais danos também vão responder como se fosse uma pessoa jurídica integrante do sistema financeiro nacional. E aqui essa aplicação da súmula 479 também é importante porque traz para o ambiente digital a aplicação da teoria do risco, que é algo que eu venho defendendo há algum tempo de uma forma mais ampla, também voltando a falar um pouco na LGPD, na responsabilidade
prevista nos artigos 42, 43 em diante da LGPD, de que, em regra, qualquer operação que acontece no ambiente digital deve ser tratada como uma atividade de risco. Então, um dano causado no ambiente digital, em princípio, deveria sempre atrair, né, para a pessoa jurídica que exerce alguma atividade no ambiente digital a aplicação, via de regra, da responsabilidade objetiva, que foi isso que o STJ fez nesse caso. Então, o que é importante aqui nessa decisão é que essa ideia do fortuito interno que está previsto na súmula 479, ou seja, um dano que, ainda que tenha sido causado por terceiro, está ligado ao risco da atividade exercida, né? E isso se aplica, né, pensando no sistema financeiro tradicional, a clonagem do cartão de crédito, que a doutora Ana Paula respondeu na pergunta anterior, a fraude ali no acesso ao aplicativo do Internet Banking, ou a invasão de conta, o furto de valores, que infelizmente isso tem se tornado cada vez mais comum, ou seja, a instituição financeira não praticou o golpe, não, em tese, né, não facilitou a prática do golpe, mas esse golpe, a prática de um crime, só foi possível com o uso da estrutura criada e gerenciada pela pessoa jurídica, e por isso se atrai a teoria do risco e a aplicação da responsabilidade objetiva. E o que o STJ vem fazendo em algumas decisões relacionadas à prestadora de serviços de criptomoedas, principalmente a quarta turma do STJ, é trazer essa teoria também para essas prestadoras de serviços que se tornam responsáveis de forma objetiva por invasão de contas, por saques ou transferências não autorizadas com o uso de criptomoedas. Certo. Bom, o doutor Oscar falou aí de uma decisão da quarta turma que é de direito privado aqui da STJ, né? Agora, falando de uma decisão da terceira turma, ainda no âmbito do direito privado, doutora Ana Paula, a terceira turma já definiu que, no cumprimento de sentença, o juízo ele pode enviar ofício às corretoras de criptoativos para localizar e penhorar eventuais valores em nome da parte que está sendo ali executada. A senhora considera que o judiciário está à frente, então, porque, de repente, há essa lacuna legislativa? Como é que está esse cenário? Aqui no Brasil, eu acredito que a gente tem sempre que seguir a legislação é que vai trazer esse direcionamento, né? Obviamente que a gente tem jurisprudência, mas quando a gente tem uma legislação específica é muito mais fácil, porque muitas vezes a gente tem algumas formas de fazer esse tipo de solicitação, mas na prática elas não são cumpridas, né? Como a gente, por exemplo, quando a gente solicita algum tipo de informação para algum outro país, por mais que a gente tenha um acordo, né, que faça com que eles supostamente devessem cumprir as informações que a gente solicita. Mas quando a gente percebe que existe qualquer tipo de brecha jurídica e que essa brecha permite que a empresa ou a instituição ela se esquive do cumprimento da obrigação legal, isso dificulta bastante. Então, eu entendo que por mais que haja um entendimento, uma jurisprudência, é necessário que haja especificamente uma legislação falando sobre o tema, para que a gente consiga, de forma mais prática e mais efetiva, chegar ao resultado final, que nesse caso seria solicitar que houvesse, né, o atendimento à sentença que foi determinado que os bloqueios fossem feitos. Por favor, doutor Tudo bem? Oscar, fique à vontade. Esse é um tema, obrigado, um tema que me interessa bastante, né? Porque a lei de criptomoedas, que é de 2022, como eu mencionei na pergunta anterior, ela acabou sendo regulamentada e vai efetivamente passar a ser aplicada agora em 2026. Ela trata basicamente das atividades das prestadoras de serviços de ativos virtuais, então não há uma regulação específica, né, das negociações com criptomoedas no ambiente digital, mas uma regulação das atividades das intermediárias. E aí o que o STJ vem decidindo, a terceira turma principalmente, a quarta turma também, é que sim, entre as medidas que o juiz pode adotar com fundamento no artigo 139 do CPC, já que, né, esse caminho não vai seguir o caminho do cisbajude, ou seja, que é o caminho que seria das instituições financeiras, via de regra, para se tentar eventualmente o bloqueio de valores para o cumprimento de uma decisão judicial, é possível oficiar as prestadoras de serviços de ativos virtuais para
o cumprimento de decisões judiciais, seja para fornecer dados das pessoas que realizaram determinada transação, e seja, inclusive, para promover o bloqueio de criptoativos. E aí eu destaco que, dentre essas 3 resoluções do Banco Central, a 520, que está em vigor agora desde o dia 2 de fevereiro, ela prevê que as pessoas jurídicas custodiantes de criptomoedas devem atender de imediato às ordens judiciais, ou seja, isso eventualmente alguma infração ou algum descumprimento pode levar a algum tipo de sanção, até mesmo a proibição de atuar no país no mercado de criptomoedas. Então, ainda que a lei de criptomoedas não trate especificamente do objeto, mas principalmente das atividades realizadas nesse ambiente digital, o fato de nós termos uma lei reguladora, nós já podemos considerar que as criptomoedas são ativos patrimoniais penhoráveis, e eu vejo que o grande problema aí que nós temos ainda é da legislação processual, tanto no direito civil quanto no direito penal. Nós não temos ainda normas processuais suficientes para dar efetividade a esse tipo de cumprimento. Ainda o cumprimento é muito lento se comparado com a velocidade das relações que acontecem no ambiente digital. Certo. Doutor Oscar, eu tenho uma dúvida que, na verdade, assim, é mais uma dúvida particular, né? Porque a gente sabe que os influencers, né, os influenciadores digitais, eles são, de fato, uma realidade e, assim, se tornaram parte do nosso dia a dia. Eles, como o próprio nome sugere, influenciam no modo de se vestir, no consumo, no lado profissional, por que não dizer, influenciam no dia a dia das pessoas, no nosso cotidiano. Agora, minha dúvida é, eles podem ser responsabilizados por produtos que eles anunciam nas próprias plataformas, estão ali gerando queixas de consumidores? Como é que está esse cenário, doutor Oscar? É uma excelente pergunta e é algo bastante duvidoso ainda, né? Eu já vejo, na advocacia já se tem aí alguma especialização de advogados que atuam exclusivamente na orientação jurídica de influenciadores digitais, né? Não atuando apenas em processos judiciais, mas de uma forma preventiva, orientando sobre o que eles podem e não podem fazer, e essa hoje em dia é uma atividade extremamente importante, inclusive para a advocacia. Então, nós temos casos aí em que uma influenciadora foi condenada a indenizar uma seguidora que não recebeu o produto comprado de uma empresa divulgada por ela, né? Nós tivemos casos, inclusive, até de responsabilidade criminal de um influenciador que anunciava produtos a preços muito baixos que não eram entregues, e aí depois, inclusive, nesse caso, até se descobriu que ele era sócio, né, da empresa que ofertava, né, e não entregava esses produtos. Então, isso também é uma questão importante de relação entre o direito digital e o direito do consumidor, né? E a gente pode trazer aqui o direito do consumidor para o direito digital para concluir que quem participa da cadeia de fornecimento de um produto ou de um serviço também responde solidariamente pelos riscos da atividade econômica. E aí nós já começamos a ver decisões, principalmente nos tribunais de justiça estaduais, que isso normalmente envolve, em regra, né, são relações privadas, e isso deve começar a ter algumas decisões, talvez uma formação de jurisprudência, ou até a afetação aí ao recurso repetitivo no STJ, de definir, né, quais são os limites aí de responsabilidade dos influenciadores digitais. Mas o que eu destaco, que eu chamo a atenção, uma linha comum, pelo menos um fundamento comum que eu tenho percebido em acórdãos de tribunais de justiça, é que, se nós aplicarmos o direito do consumidor a essas relações, a conclusão vai ser de que sim, o influenciador digital participa da cadeia de fornecimento daquele produto ou serviço. Então, ainda que ele não seja sócio da empresa, ainda que ele não lucre, por exemplo, com um percentual sobre os produtos vendidos, ele participou da oferta. Então, em tese, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, ele pode sim ter responsabilidade civil por divulgar um produto ou um serviço que não foi entregue ou que seja entregue de forma defeituosa ou em desacordo com o anunciado. Eu poderia complementar? Claro, por favor.
É importante a gente salientar também que no direito do consumidor, né, a publicidade ela vincula. Então, aquilo que a gente afirma, né, como sendo parte daquela oferta, ela vincula, especialmente quando a gente fala do influenciador, né, quando ele assegura, né, quando ele passa a credibilidade dele para aquele produto, né, quando ele assegura que tem uma segurança, quando ele diz que usa, que Usa, confia, exatamente. que é 100% efetivo, eficaz. Então, ele está emprestando a credibilidade dele, né, para esse produto ou esse serviço que ele está vendendo. E quando ele vende, especialmente, né, através de links ou se ele for um afiliado, por exemplo, ele está oferindo vantagem com esse tipo de produto, né, aí complica ainda mais a situação, né? Então, é sempre bom deixar claro quando você é influencer, né? Quando você está apresentando o produto, deixar claro que aquilo ali é uma publicidade, né? Inclusive, algumas redes sociais, elas já possibilitam que você coloque aquilo ali que você está, um vídeo, por exemplo, como publicidade, né? Então, e evitar passar a sua credibilidade para aquele produto no sentido de afirmar a garantia, né? Ou mesmo intermediar pagamento, e tampouco, né, compartilhar os dados dos seus seguidores com essas plataformas ou esses vendedores de produto. Então, é muito importante que a gente tenha em mente a boa-fé objetiva quando a gente fala dessa relação do influencer com o seu seguidor, porque tudo que ele fala e ele valida, acaba que o seguidor, que é influenciado por ele, né, vai entender como sendo realmente verídico. Então, é importante que isso fique claro. Bom, a gente pensa que 1 hora é muito tempo, mas a gente já abordou esse assunto de direito digital no programa anterior. Vou olhar aqui para essa tela para dizer o seguinte: quem estiver interessado em acompanhar o primeiro programa sobre direito digital, o QR Code vai estar aqui em algum canto da tela, é só apontar a câmera do celular e conferir o nosso primeiro programa. Porque, assim, a gente está pincelando esses assuntos, porque é muita coisa para falar. Eu acho que vocês concordam com isso, né, doutora Ana Paula e doutor Oscar? E a gente já vai pular para outro assunto, que é sobre conversas por aplicativos de mensagens, troca de mensagens. O STJ já reconheceu que a divulgação não autorizada de mensagens por WhatsApp pode gerar direito à indenização. Agora eu quero saber da doutora Ana Paula, né? Como é que a Corte, então, vem separando, como é que o Judiciário, de um modo geral, especialmente aqui o STJ, vem separando a legitimidade de juntar aos autos provas por conversas de WhatsApp sem violar o direito à privacidade? Você fala sobre uma prova que foi adquirida de forma indevida ou com um acesso devido, como por exemplo em um grupo de WhatsApp, porque aí a gente muda um pouquinho a situação. Se Fala for das uma duas prova, por formas, então, exemplo, isso. As duas formas, então, para a gente entender direito como é que fica essa situação. pronto, quando há um acesso indevido ao WhatsApp, por exemplo, se alguém espelha o meu WhatsApp em um WhatsApp web, por exemplo, né, então aí ele vai ter um acesso indevido àquelas minhas conversas. Então é um acesso não autorizado, né? O STJ ele entende que isso equivale a uma interceptação indevida de comunicação telemática, né? Então isso viola o quê? Viola o nosso sigilo constitucional. Então, quando a gente está falando de uma violação de um sigilo, tem uma prova ali que ela não está adequada, né? Então, ela foi adquirida de forma ilícita, né? Então, a ilicitude está onde? Está no modo de obtenção da prova. Então, quando essa prova ela já nasce assim contaminada, nesse caso, seja por invasão, fraude ou qualquer tipo de monitoramento, que a gente também sabe que tem alguns aplicativos que monitoram, espelham e tudo mais, então ela deve ser desentranhada do processo, né? Que é uma determinação, inclusive, do Código de Processo Penal. Então, não, a gente não consegue relativizar isso, inclusive é uma opinião também da Corte, né? Porque o sigilo da comunicação, ela precisa ser respeitada, né? E já quando a gente fala, por exemplo, um grupo de WhatsApp, onde a pessoa está ali conversando entre eles sobre determinados assuntos, né? A gente entende que uma prova obtida ali, com todo mundo que está no grupo, ela pode ser considerada válida.
O que não acontece, por exemplo, se esse tema que estiver sendo debatido no grupo for compartilhado de forma inadequada, né, para uma outra pessoa, ou um outro grupo, ou com outra finalidade. Então, é importante que a gente siga, né, um direcionamento quando a gente fala de prova de WhatsApp, e principalmente, sempre que possível, validar essa prova, né? Validar como? A gente pode validar de diversas maneiras. A gente pode validar através de plataformas, né, que já, inclusive, já tem uma validação do próprio tribunal em relação à captura de provas no ambiente digital. A gente pode também validar através de atas notariais, o que é uma coisa que vem sido muito debatido, porque muitas vezes quando a gente apresenta uma prova, ou um e-mail, ou uma conversa de WhatsApp, qualquer coisa, o escrivão ele vai relatar o que ele está vendo, né? E muitas vezes o que ele está vendo é fruto de uma manipulação ou de uma situação que muitas vezes ele não tem a capacidade técnica de, de entender ou certificar que aquilo ali foi, por exemplo, fruto de uma fraude, né? De uma manipulação. Então, existem muitos debates relacionados a essa questão da prova quando a gente fala, né, como que a gente vai diferenciar um print que realmente é legítimo, né, que tem uma validade legal de um que não, a gente pode pensar, por exemplo, quando você juntá-lo ao processo, imediatamente haverá uma impugnação e aí você, se não tiver uma validação daquele print, você simplesmente vai ter que invalidá-lo, né? Então, o interessante é que a gente consiga, mesmo que haja uma solicitação judicial, que a gente consiga de forma legal, lícita, para que aquela prova ela tenha realmente uma validade e que o processo siga sem nenhum tipo de intercorrência. Doutora Ana Puder Paula, complementar por sem favor, atrapalhar? não atrapalha nunca, Obrigado. por favor, pode me interromper. Isso é um ponto extremamente importante que a doutora Ana Paula respondeu, e o STJ começou com essas primeiras condenações aí por coincidência, agora eu não me recordo se foi depois da publicação ou da entrada em vigor da LGPD, porque surgiu a seguinte dúvida: a LGPD, lá no artigo 4º, inciso 1º, prevê que ela não se aplica a tratamento de dados pessoais realizados por pessoa natural para fins particulares e não econômicos. E aí, ou seja, então, uma conversa por WhatsApp ou por outro aplicativo de mensagens, ou até pelo próprio aplicativo de envio de mensagens do smartphone, quando feito para fins particulares e não econômicos, né, a gente não precisa se preocupar que não teria sentido aplicar a LGPD nesse tipo de situação. Só que isso não significa que os dados que uma pessoa manda para outra não estejam protegidos. E aqui eles são protegidos pelo Código Civil e pelos direitos da personalidade. Esse é outro ponto que ainda as pessoas têm muita dificuldade de compreender, porque foi extremamente potencializado pelo ambiente digital. E eu sempre digo que quando a gente vai estudar proteção de dados, direito digital, a gente sempre tem que ir lá nos artigos 11 a 21 do Código Civil, nos direitos da personalidade, porque uma boa parte das respostas nós vamos encontrar lá, inclusive para essas condenações no STJ sobre a divulgação não autorizada de mensagens, de arquivos de áudio, de imagens e de vídeo, porque na proteção dos direitos da personalidade, e aí especificamente no artigo 20 do Código Civil, nós temos transmissão da palavra e a publicação, exposição ou utilização da imagem de uma pessoa. Então, se eu recebo uma mensagem, ou seja, só texto, ainda que seja só o texto de uma pessoa, ali está a personalidade daquela pessoa que é protegida pelo Código Civil. Então, não apenas imagens, áudios, vídeos, a própria mensagem de texto é protegida pelo Código Civil como direito da personalidade e não pode ser divulgada se não houver a concordância dessa pessoa. É claro que, eventualmente, em alguma discussão judicial, em um processo judicial, uma pessoa que tenha armazenada, né, conversas, arquivos de vídeo, texto, áudio, pode apresentar validamente como prova no exercício regular do seu direito ou da defesa essas mensagens. Mas se uma pessoa divulgar conversas, arquivos que ela recebeu de outra pessoa sem autorização dela, em tese pode estar violando o direito da personalidade dessa pessoa e aí se sujeitar às regras de responsabilidade civil. É isso que a segunda sessão, né, a terceira e a quarta turmas do STJ vem decidindo. Agora a gente vai falar sobre a citação, né? O STJ já definiu e admitiu em tese
que a citação por WhatsApp pode ser convalidada se houver ciência inequívoca. Doutora Ana Paula, como é que pode acontecer essa ciência inequívoca, segundo precedentes aqui do STJ, para que o cartório oficial de justiça se certifique que realmente está falando com quem se quer falar? Olha, Fátima, isso aí é complicado. Por várias frentes diferentes, né? Primeiramente, se a gente for considerar que quando a gente vai citar pelo WhatsApp, a gente, bom, eu particularmente, o que é que eu costumo fazer, né? Quando muitas vezes, em algumas situações, a gente não consegue citar a pessoa de forma comum, da forma tradicional, né? A gente vai citar ali através de, ou pelo menos que ela tome conhecimento do processo. Eu procuro primeiramente conversar com a pessoa, né? Dar bom dia, boa tarde e tal, para que ela primeiro se fale, se manifeste, para depois você mandar. Porque se você chega mandando um ofício, por exemplo, né, uma informação judicial, se ela simplesmente tiver acesso e ela efetivamente não confirmar que ela teve acesso, ela não respondeu, ela não fez nenhuma menção de que tomou conhecimento, né? Aí complicaria como é que a gente iria fazer para demonstrar que realmente houve conhecimento. Se ela tivesse aquele marcador do WhatsApp o que fica azulzinho, né? Quando você recebe a informação ativa, aí você consegue demonstrar que efetivamente ele recebeu. Mas quando a gente clica numa mensagem enviada e coloca dados no WhatsApp, e muitas vezes, isso já aconteceu comigo, inclusive, em relações familiares, de parecer lá que você leu, quando na verdade você não leu. Então, é complexa essa situação de você conseguir demonstrar, né, que realmente houve ali um acesso nessa situação de citação através do WhatsApp. Então, eu entendo que para que ela seja válida, seja necessário que a parte que está recebendo se manifeste de alguma forma. E, sob meu ponto de vista, a melhor maneira é você, primeiramente, buscar o diálogo, para que depois que a pessoa responda ao diálogo, você efetivamente envie, né, e formalize ali a citação. Bom, a gente vai ter que se despedir antecipadamente da doutora Ana Paula Canto de Lima, porque ela tem um compromisso inadiável, mas a gente agradece assim demais essa sua participação tão maravilhosa aqui na segunda parte do Entender Direito sobre direito digital. Doutora Ana Paula, muito obrigada. Espero contar com a senhora em próximas vezes. Muito obrigada, Fátima. Quero agradecer a você, a todos que nos acompanharam, a toda a equipe aí do Entender Direito, ao meu amigo doutor Oscar Valente, parceiro de vários projetos e iniciativas, e fico à disposição para novas oportunidades. É sempre um prazer compartilhar conhecimento, estar aqui com vocês e fazer minha parte para que o máximo de pessoas consigam entender melhor o direito. Muito bom. A gente continua então o programa sobre direito digital nessa segunda parte do Entender Direito com o Dr. Oscar Valente. Dr. Oscar, já retomo aqui, né, que o CNJ e até tribunais locais já editaram atos sobre comunicações eletrônicas. E como é que seria possível harmonizar essas experiências infralegais com eventual legislação nacional e precedentes qualificados no futuro, né? Isso é uma questão importante e eu me preocupava na época lá do CPC 2015 de ele já estar mais atualizado, né, o processo eletrônico e as inovações tecnológicas. Ele acabou ficando um código ainda pensado, baseado no processo de papel, mas o que acabou facilitando, né, e deixando que essa atualização acabe acontecendo por, como eu já mencionei, né, atos do CNJ, ou eventualmente os tribunais regulamentando e atualizando essa prática de atos e comunicações por meio eletrônico, e aí, né, com adaptações de normas de procedimento, sem essa necessidade de esperar sempre que aconteçam atualizações legislativas, e acaba acontecendo de uma forma mais demorada. Então, a gente já tem uma mudança na prática, né? Os tribunais vão formando ali a jurisprudência ou os precedentes vinculantes, ainda que a lei não tenha sistematizado. Então, o CPC já foi modificado, né, nesses quase 10 anos aí de vigência, inclusive, né, já com normas mais atualizadas sobre citação eletrônica, mas ainda faltam normas sobre provas digitais, né, sobre outras comunicações que acontecem, a própria realização de audiências e de sessões de julgamento
telepresenciais, virtuais ou híbridas não têm, né, fundamento legal, mas apenas infralegal, o que acaba mais, eu vejo isso como algo que facilita, né, que os tribunais acompanhem a dinâmica das mudanças e das evoluções tecnológicas e a gente não fica engessado ali de acordo com o que a lei permite, né? O próprio programa Justiça 4.0 do CNJ vem auxiliando muito os tribunais a essa atualização, a esse acompanhamento, né, a integração das evoluções tecnológicas à prática processual. Bom, doutor Oscar, a gente vai falar de um tema considerado até recente no âmbito jurídico, né? Herança digital. A terceira turma aqui do STJ já definiu que o acesso à herança digital, protegida por senha, exige incidente processual próprio. Antes de a gente esmiuçar esse precedente, primeiramente eu gostaria de saber o que seria a herança digital. Essa é uma questão bem recente ainda, que gera muitas dúvidas, que eu falo de uma forma mais ampla, tem legado digital, porque seria aí o conjunto de bens, direitos, interesses juridicamente relevantes no ambiente eletrônico que permanecem após a morte de uma pessoa. E a grande discussão que nós temos na doutrina é se envolve apenas bens patrimonialmente transmissíveis, como ativos econômicos digitais, as próprias criptomoedas, o saldo em contas bancárias de bancos virtuais, eventualmente aí, contas monetizadas em redes sociais, milhas aéreas, pontos em programas de fidelidade, créditos em aplicativos, né? Tudo isso, né, o que tem algum valor patrimonial, né, não gera muita dúvida de que vai entrar ali no patrimônio a ser partilhado na sucessão. Mas também, hoje em dia, uma pessoa deixa bens existenciais digitais, ou seja, que normalmente não tem valor econômico, mas tem um valor pessoal, afetivo e que pode interessar os sucessores também, como fotos armazenadas na nuvem ou em aplicativos digitais, né, vídeos, as contas de e-mail pessoal, as contas em redes sociais, as mensagens privadas trocadas nessas aplicações e que eventualmente algum familiar, algum herdeiro ou sucessor pode ter interesse ali na preservação da memória, na identidade da pessoa falecida. E, além disso, nós temos alguns bens que têm natureza híbrida, que, ao mesmo tempo, tem essa característica pessoal de um direito da personalidade, mas também tem reflexos patrimoniais. E aí, principalmente, as contas em redes sociais, né? Muitas vezes a pessoa usava aquilo para monetizar ou exercia a sua profissão na rede social, como nós falamos agora há pouco dos influenciadores digital. As contas, né, em plataformas de streaming ou em outro tipo de plataforma, isso tem gerado dúvidas em outros países, principalmente, porque esses aplicativos eles fazem um contrato de prestação de serviço com aparência de compra e venda de bens. Então, quando nós temos uma conta em algum aplicativo de filmes e séries, por exemplo, nós não temos uma mídia com aquele filme. O filme não é nosso, nós temos acesso àquele serviço enquanto, né, a assinatura for paga mensalmente. O mesmo vale para livros eletrônicos. Nós acreditamos que estamos comprando os livros e armazenando em uma conta digital nossa, mas não é. Se nós pararmos de pagar em um mês aquela mensalidade, nós deixamos de ter, nós perdemos o acesso a esses e-books. Então, isso tem gerado muitos debates, né, sobre o que é direito de propriedade, pode ser transmissível, o que é uma projeção digital da personalidade e o que tem essa natureza híbrida, que apesar de ser uma proteção digital da personalidade, também tem conteúdo econômico e pode ser transmissível aos sucessores. Então, é esse tipo de discussão que tem gerado a necessidade de intervenção judicial, principalmente quando envolve a privacidade da pessoa falecida, ou seja, uma rede social, uma provedora de contas de e-mail tem o dever de fornecer acesso aos sucessores à conta daquela pessoa já falecida, ou isso violaria, né, direitos de privacidade, de intimidade ou até de segredo que a pessoa que faleceu não gostaria de compartilhar com ninguém, inclusive com seus familiares. E ainda sobre esse julgamento sobre herança digital, o primeiro precedente, né, se eu não me engano aqui do STJ,
O que seria, então, esse incidente processual próprio, né, que foi o STJ que definiu nesse julgamento, doutor Oscar? O STJ, a terceira turma do STJ, já começa, né, a mostrar, né, algo que mais, acho que talvez até aproximado dessa ideia híbrida de prever ou permitir a transmissibilidade dos bens que tenham algum conteúdo econômico, né? E aí por isso que eu faço a diferença entre herança e legado digital, porque aí o legado digital abrangeria tudo, inclusive, como mencionei, bens que se referem apenas aos direitos da personalidade. Só que isso ainda gera algumas dúvidas e questionamentos, inclusive judiciais. Por exemplo, uma pessoa pode ter deixado uma conta de e-mail sem nenhum conteúdo econômico, em tese não seria transmissível, mas tem alguma informação relevante ali que os familiares, os sucessores querem ter acesso. Então, nós já tivemos casos em processos judiciais em que se designou um perito ou um terceiro ali que teve acesso àquela conta, separou as mensagens que seriam relevantes para a sucessão, apresentou sem dar acesso, né, sem violar a privacidade da pessoa falecida. E aí eu volto a falar de novo do Código Civil, dos artigos 11 a 21, que protegem os direitos da personalidade, que prevêem expressamente que a proteção da personalidade permanece mesmo após a morte da pessoa. Então, o que o STJ decidiu de uma forma ampla, né, é que os bens digitais de natureza patrimonial integram a herança, então eles são transmissíveis, e os conteúdos digitais existenciais, o que são protegidos pelos direitos da personalidade, que não têm um conteúdo econômico direto, eles não têm uma transmissibilidade automática na herança. Aí vai se verificar caso a caso se há interesse ou não ao acesso, né, e ao que pode ser acessado pelos sucessores, e aí, se for o caso, como eu já falei, já aconteceu em processos judiciais, inclusive de se designar a produção de prova pericial para que um terceiro, resguardado o sigilo, inclusive o sigilo profissional, possa destacar ali do acesso que ele vai ter à conta de e-mail ou de rede social, o que vai integrar a herança para que não seja violado os direitos da personalidade da pessoa falecida e também, especialmente, a privacidade. Ok, a gente tinha conversado até em off, né, que 1 hora parece até que a gente passa assim 10 minutos só conversando, quando a conversa é muito produtiva, quando a aula é realmente excepcional. E esse foi o caso, viu, doutor Oscar Valente, juiz federal do TRF4, e a gente também contou com a participação da advogada e professora Ana Paula Canto de Lima, de quem a gente teve de se despedir anteriormente por causa de um compromisso inadiável dela. Mas olha, estou muito, muito feliz com essa nossa conversa aqui nessa parte 2, né, da continuação do tema Direito Digital aqui no nosso Entender Direito. E eu só tenho a agradecer, doutor Oscar, essa sua participação brilhante aqui no nosso programa. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço, Fátima. Espero que a gente tenha conseguido o objetivo, né, de que ajudar as pessoas a entender melhor o direito e principalmente com essas dificuldades que surgem, as novidades que surgem todos os dias no ambiente digital. Mais uma vez, eu só tenho a agradecer a aula brilhante que vocês nos deram aqui no Entender Direito de hoje, em nome da minha equipe que sempre está comigo. E claro, né, agradeço também a você que ficou com a gente até agora e entendeu direito com os meus 2 convidados. E para continuar a entender direito é fácil. Acesse o canal do STJ nas principais plataformas de vídeo e de áudio, além de acompanhar a TV e a Rádio Justiça. A gente se encontra!